Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política não há salvação vai tratar da relação do governo com o Congresso Nacional, que a gente tem acompanhado, tem visto isso, não tem sido nada fácil, né? O governo Lula tem, claro, conduzido uma agenda no Congresso que até teve vitórias importantes durante o seu primeiro ano de governo. Basta mencionar o caso da reforma tributária, do novo marco fiscal, né? São de fato conquistas importantes, mas nada disso está sendo obtido de forma simples e nem de forma barata, a gente poderia assim dizer. E já houve também sinalizações, já no final do ano passado, né, no fechamento ali dos trabalhos legislativos e já no início desses trabalhos legislativos de 2024, de que o trabalho será árduo. Haja vista, por exemplo, as mensagens que o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, ele deu ao governo no seu discurso de abertura do ano legislativo. Né, dizendo que o governo tinha que dar mais atenção ao Congresso, de que era preciso respeitar ali o Legislativo, e claro que isso também tem muito a ver com aquela medida provisória do final do ano passado, né, quando o governo tentou ali resolver o problema das desonerações de certos setores, alguma coisa que já havia sido aprovada pelo Congresso, inclusive o presidente tinha vetado, o veto tinha sido derrubado, e ainda assim o presidente veio com uma medida provisória, o que gerou um imenso desgaste entre o governo, entre inclusive o ministro da Economia, Fernando Haddad, e o Congresso Nacional, né? O ministro Haddad, na época, falou, não, mas é que era uma questão tributária, então a gente tinha que propor já, aprovar no ano anterior, porque senão o princípio da anuidade não seria cumprido, né? O princípio da anuidade é aquele segundo o qual o imposto que vai ser cobrado no ano seguinte tem que ser aprovado no ano anterior, né? E daí a medida provisória, mas isso não colou, e o fato é que o governo, enfim, sofreu aí uma derrota, já tinha sofrido a derrota ano passado, por isso resolveu insistir nessa história, mas além da nova derrota, teve também o desgaste. Ou seja, não é um caminho fácil. Aquele governo Lula 1, o governo Lula 2, né? Governos em que o presidente teve uma grande facilidade para fazer avançar a sua agenda. A gente que tenha dito que isso era por causa do mensalão, mas isso não explica exatamente a obtenção de maioria, o sucesso legislativo do governo Lula 1 e 2, né? Mas um governo que, assim como o governo Fernando Henrique antes dele, tinha tido uma grande facilidade de conduzir a sua agenda no Congresso, esse governo Lula 3 não é igual àqueles dois. Ou seja, o presidente Lula 3 tem muito mais dificuldade para ter esse sucesso legislativo. Claro que isso pode, em parte, ser explicado pelo fato de que o Congresso é muito mais à direita hoje do que era lá atrás. Isso é uma das heranças aí do período Bolsonaro, mas isso é insuficiente para explicar tudo o que acontece. Há também o fato de que é um Congresso que mudou o seu comportamento na relação com o Executivo de uns anos para cá, né? Eu chamaria atenção a algumas coisas ao longo desse processo. A gente teve, por exemplo, lá em 2015, governo Dilma ainda, governo Dilma II, primeiro ano do governo dela, uma presidente já muito enfraquecida, e não à toa, eu diria, você teve ali a aprovação daquela emenda constitucional que tornou impositivas as emendas individuais ao orçamento. Aí no primeiro ano do governo Bolsonaro, um presidente que abdicou de liderar uma coalizão legislativa, falou que não ia fazer coalizão com ninguém, que ia governar com as bancadas temáticas, ruralista, evangélica, da bala no Congresso. Esse presidente também ali, que não dava atenção para o Congresso, levou mais uma, que foi o quê? A aprovação da emenda constitucional, que criou a impositividade, aí não das emendas individuais, mas das emendas de bancada estadual ao orçamento. De novo, mais um espaço ali de barganha do Executivo com o Legislativo que se perde, porque antes as emendas orçamentárias não eram de execução obrigatória pelo Executivo. Ele podia segurar essas emendas para negociar com o Legislativo e só liberar para quem, digamos, entregasse aquilo que o governo espera, né? Quem não entrega não come biscoito, alguma coisa desse tipo. O fato é que com essa impositividade das emendas lá no governo Dilma II e no governo Bolsonaro, né, primeiro ano, a gente teve aí mais uma redução da margem de manobra da negociação do Executivo com o Legislativo. Ou seja, o Legislativo cresce em momentos de Executivo fraco, seja porque tem dificuldades mesmo de fazer o trabalho na relação com o Legislativo, seja porque opta por não fazer, que me parece é o caso
do governo Bolsonaro, sobretudo, né? O governo Dilma acho que era mais uma dificuldade daquela presidente em fazer esse tipo de política. Sempre gosto de lembrar que há uma matéria do Valor Econômico, quando o governo Dilma II, né? Quando o governo Temer, aliás, né? Depois do impeachment da Dilma, completou 100 dias, em que mostrava que Temer recebeu, em 100 dias de governo, mais congressistas do que Dilma havia recebido em todo o seu período de governo, de 5 anos e meio praticamente. Então, a gente tem aí sinais de uma presidente com dificuldade de fazer essa relação, ainda que não abdicasse formalmente dela, como Bolsonaro de fato fez, né? Enfim, o fato é que tudo isso foi nos deixando um Congresso mais poderoso. Depois vieram as emendas de relator, chamado orçamento secreto, e foi assim que Bolsonaro governou e é assim que Lula recebeu o Congresso. Então, é uma situação muito mais difícil. Mas será que é só isso? Há outros elementos que precisam ser entendidos? Como é que esse Congresso mais empoderado se produziu? Será que isso é uma coisa circunstancial, conjuntural, ou é uma coisa estrutural que vai ficar daqui para frente e esse gênio não volta mais para dentro da lâmpada? Enfim, para poder tentar entender essas questões, eu tenho hoje aqui o imenso prazer de receber minha colega da FGV de Brasília, a professora Graziela Testa, que é uma profunda conhecedora do funcionamento do Congresso Nacional, dessas relações executivo-legislativo, em suma, daquilo que a gente poderia chamar de funcionamento do sistema de governo do Brasil. E a Graziela, inclusive, ela é uma das organizadoras de um livro recente que foi lançado numa coedição entre a Fundação Konrad Adenauer e o Voto Consciente, o Movimento Voto Consciente, um livro que se chama Governabilidade, Instituições, Atores e Estratégias. Ela é coautora, né, co-organizadora desse livro, junto com o Humberto Dantas e com a Michele Fernandes, né? Os três são aqueles que organizam essa coleção de artigos ali de vários especialistas nesse tema. E nesse livro, inclusive, a Graziela tem um dos capítulos profundamente interessante, ao qual eu vou me referir, aliás, já me referi aqui na introdução bastante a coisas que estão nele, né? Um capítulo que se chama Fortalecimento do Legislativo ou Centralização do Poder? Governabilidade e a Formação de Base no Congresso Nacional, 2019-2023. A propósito, o livro é organizado pela Graziela, Humberto Dantas e Michele Fernandes. Ele está disponível online no site do Movimento Voto Consciente. O link desse site vai ser colocado na descrição do episódio, tanto no YouTube como no podcast, para que as pessoas possam baixar aí esse livro e ler. Acho que vale muitíssimo a pena para quem quiser entender mais essa relação executivo-legislativo, o funcionamento do Congresso, em suma, o problema da governabilidade, e aí recomendo especialmente o capítulo da Graziela. Mas, enfim, eu vou, sem mais delongas, já falei demais aqui, mas acabando de falar, né, que a Graziela, além de ser minha colega na FGV de Brasília, né, onde ela está no EPPG, né, que ou na EPPG, que é a Escola de Políticas Públicas e Governo, ela é também doutora em Ciência Política pela USP, fez seu doutorado lá já tratando dessa temática com a qual a gente vai trabalhar aqui, e é também professora do Master em Liderança e Gestão Pública da FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo, junto com o CLP, o Centro de Liderança Pública, né? Enfim, com todas essas credenciais aqui, e ainda mais uma, né? Ela é uma das coordenadoras do Legisativo, né, que é um blog que trata ali das questões do funcionamento do Legislativo, que hoje anda abrigado no site do Congresso em Foco, que aliás é um excelente portal de notícias sobre o funcionamento do Congresso em particular, que eu recomendo a todo mundo que quiser conhecer bem o Congresso, que vá ao site do Congresso em Foco, que fica abrigado lá no portal do UOL. Enfim, já falei bastante. Quero, primeiro, agradecer a Graziela por ter topado fazer essa conversa. Quero dar as boas-vindas a ela e começo uma pergunta aberta e ela pode aí desenvolver do jeito que achar melhor. Graziela, como é, mais do que como é, né? Por que o Lula está enfrentando tanta dificuldade para ter ali um mínimo de sustentação para levar adiante sua agenda legislativa no Congresso Nacional? Por favor. Olá, Cláudio. Olá a todos os nossos ouvintes. É um grande prazer estar aqui, é uma honra, sou sua ouvinte também. E, enfim, né, durante a minha formação também li seus textos e, enfim, é uma grande alegria estar aqui hoje. Aí você já começa com uma pergunta difícil, né, Cláudio? Eu acho que a gente está assim, em cima do talo e a gente tem vários fatores que a gente pode levar em conta hoje, tá? Como a gente está muito... Tá tudo muito recente, a forma como as instituições estão configuradas, tá difícil da gente fazer uma leitura muito isolada, mas eu acho que a gente pode tratar um pouco
e debater quais elementos que podem ajudar a gente a explicar, né? Você já levantou a questão da polarização, é um termo meio ruim, né? Mas o fato da gente ter um Congresso mais à direita do que os outros congressos, né? Porque a gente sempre teve congressos mais à direita do que o executivo, desde a nossa redemocratização, mas hoje eu acho que essa distância no espectro político está maior. Claro que isso ajuda a explicar, né? A formação da base está muito diferente, né? Está muito diferente, está muito confusa até, né? Se eu te falasse a quantidade de debates que eu tenho tido de 3, 4 anos para cá, de como que eu identifico um membro da base, que antes era muito fácil, né? Qualquer paper em ciência política, quem que é da base? É quem é do partido que tem algum ministério, e é isso, tá fácil, é uma variável fácil de resolver, né? Essa variável não está mais tão fácil de resolver, né? Tentar explicar. E eu acho que isso é, em parte, uma consequência de uma dependência da trajetória criada no período Bolsonaro/pandemia, né? Então, eu entendo que a gente teve esse momento de mudança crítica, e por isso eu considero esse período de 19 a 22, no capítulo entrou até 23, porque tiveram algumas rebabas ainda que estavam sendo preparadas em 2022 e foi até 2023. Mas esse período, ele teve muitas mudanças críticas que eu entendo que geraram novas dependências da trajetória. Essa combinação entre governo Bolsonaro e pandemia, né? Eu acho que esses duas das pragas, né? A peste e a besta. Depende do ponto de vista, mas eles. Mas é um pouco isso. A gente tem. Se por um lado a gente tem o Bolsonaro descredibilizando a relação com partidos, e que talvez essa seja a principal diferença na tentativa de construção de coalizão de Lula com Bolsonaro, seja essa. Bolsonaro desconsidera completamente, como você citou, né? Falou que ia governar com as bancadas. Né, tem talvez até um ressentimento pessoal em relação aos partidos, sempre trocou muito de partido, não se manteve em agremiações. Quando vai negociar, a pouca capacidade de negociação, ou como você falava, sequer a vontade de negociar, né, o apetite baixa por políticas públicas, quando ele vai agir, ele age mais com critérios de bancadas e regional do que com critério partidário. Né? E isso enfraquece os líderes partidários de nível legislativo. Não estou falando que as lideranças partidárias regionais estão enfraquecidas. Eu acho que essas estão mais fortes do que nunca com os recursos que ele tem, enfim. Mas a unidade partido político, ela não é mais entendida como uma unidade para se construir coalizão, né? Que é o que Lula fez nos 2 governos dele, Fernando Henrique fez, enfim, a gente tem uma ampla literatura falando sobre isso, mas a gente tem uma alta renovação no Congresso, né? Isso é quase uma... É difícil falar sobre isso sem alguém falar, como assim? Tem famílias que estão há 400 anos no poder no Brasil? Tem, mas se comparado com outros lugares, o nosso Congresso tem uma renovação de metade aí, toda a legislatura, né? Isso é relativamente alto. Se você pensar que 50 e 50, os parlamentares que estavam antes de Bolsonaro são poucos, né, que já exerciam mandatos antes de Bolsonaro. Então, a maior parte dos parlamentares que a gente tem hoje na casa ou chegaram agora, ou chegaram durante já a legislatura que começou com Bolsonaro. Novatos. E esses estão acostumados com e por isso que essa dependência da trajetória é ainda mais aguçada, porque por conta dessa renovação. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que levar em conta é isso, né? Que os partidos, a negociação não se faz mais com partidos, é o que Lula tenta voltar a fazer, né? O que fez antes, insiste em várias falas, a gente vê que existe essa construção, pelo menos é o que ele expõe. Depois a gente tem, eu falava do Bolsonaro, a gente tem a pandemia, que também é um elemento relevante, porque centralizou os trabalhos do Congresso. Né? O sistema híbrido terminou por gerar muitas exceções que deram muito poder, na época, a Rodrigo Maia, e que foram transferidos, então, para Arthur Lira. Sistema híbrido está falando aquelas sessões remotas, né? Usando as sessões remotas, exatamente. Algum tipo de tecnologia aí. Isso, porque como elas não são 100% remotas, eu chamo de
de híbrida. Alguns Sim, uma formam parte casa, remota, uma outros casa. presenciais, né? Isso, exatamente. Mas durante um ano, a gente teve só o plenário funcionando de forma híbrida, né, de forma remota. Só depois que voltaram as comissões, enfim, assim mesmo quando voltaram as audiências públicas, tinham que ser remotas. Então, a gente tem um enfraquecimento do sistema de comissões permanentes, que já vinha num processo paulatino antes da pandemia, mas que é muito aguçado na pandemia, né? E as comissões permanentes tinham muita autoridade temática sobre política pública, né? Quando você falava da comissão de educação ou da comissão de saúde, você tinha locus, loci, né? É ruim fazer esse Lote. plural do latim, deixa a gente Uhum. tão nariz em pé, mas assim, você tinha espaços de poder que eram relevantes dentro da casa também e que são enfraquecidos, já vinham sendo enfraquecidos, mas que vai culminar esse enfraquecimento no início de 2023 agora, quando o presidente passa a ter a prerrogativa, inclusive, de escolher que o PL não vai não para a comissão permanente, porque ele acha que é importante e vai para a comissão especial, né? Quer Então, dizer, então o governo não precisa ficar tão preocupado com o Nicolas Ferreira na Comissão de Educação desse ponto de vista. A depender de como ele conseguir conversar com o Arthur Lira. Então, tá. Agora, mais recente ainda, a gente tem a questão do orçamento, né? E aí talvez exista uma questão de um fortalecimento não temático, mas até de você ter despairado aquele poder do relator, né? Que você tinha antes do orçamento em si, agora você tem vários que são os presidentes das comissões que têm recursos agora, né? Porque agora as emendas de relator, o recurso não é tão grande como era antes, mas foi transferido sobretudo para as emendas do orçamento. Então, a gente tem que se preocupar como que o Nicolas Ferreira vai escolher no próximo ciclo essas emendas, mas não tanto com a questão técnica e de aplicação, se seguir da forma como estava vindo, né? As coisas mais importantes, de fato, estão passando por comissões temporárias, comissões especiais, ou até por grupos de trabalho, que às vezes não tem nem texto, né? Ano passado a gente estava, né, Cláudio, durante o Congresso da GV, quando começou aquele burburinho da reforma política que tinha que ser decidida em 3 semanas, e ninguém tinha texto, né? Olha, está tendo grupo de trabalho, eles querem aprovar, tem que estar aprovado em 3 semanas para valer para o ano que vem, mas tinha um PowerPoint, né? O famigerado PowerPoint. Mais um Mais famigerado PowerPoint. um! Mais um! Se soubessem o que seria feito na democracia brasileira com esse software, PowerPoint. talvez tivessem repensado antes. Mas então a gente tem esse processo de centralização que foi um processo que enfraqueceu outras arenas dentro da casa e deu mais poder e mais discricionariedade para o presidente, de fato, da casa, né? E eu acho que esse processo de centralização é um processo diferente do processo de fortalecimento do legislativo, que talvez a gente possa justificar que é algo mais antigo, que vinha de muito tempo, que teve esse momento muito fundamental que você colocou, que foi 2015, com a impositividade das emendas, né? Mas que já era algo que vinha acontecendo. Alguém poderia justificar desde Cunha até, né? Talvez, Cláudia, aí a gente pode até elocubrar e pensar aqui, talvez seja um processo de amadurecimento da nossa democracia, né? Talvez a gente esteja se afastando de uma fase mais próxima à ditadura militar, onde tinha uma centralização absoluta do poder no executivo, e aquelas interpretações dos anos 90 e do início dos anos 2000, que falavam muito de medida provisória, todo mundo gostava de falar de medida provisória nessa época, né? Como que isso dava muito poder para o executivo, e isso era uma consequência do regime anterior. Então, sei lá, será Era que como esse se a medida provisória fosse a herdeira ou a sucessora do decreto-lei da ditadura, no né? decreto-lei sempre se falava, como falava em medida provisória, tinha esse aposto do lado, né? Uhum. Sucessora do decreto-lei, enfim. Daí depois as interpretações foram diversas, falando que a medida provisória era inclusive um sinal de que estava incluindo a coalizão, enfim, isso foi sendo. Mas eu não sei se isso é um processo de amadurecimento da nossa democracia, falar de fortalecimento do legislativo, tá? E é um processo que a gente vê há mais tempo, que é paulatino.
A centralização dos trabalhos, sobretudo na Câmara, acho que no Senado isso não é tanto uma questão. Inclusive, essa centralização na Câmara resvalou no Senado, né, com os conflitos em relação à tramitação de medida provisória entre Pacheco e Lira, enfim, né, questões que foram sendo sugadas muito. Essa centralização que eu acho que é mais repentina e que não precisa andar junto, Junto né? com. Claro, com o fortalecimento do legislativo. Tá. O fato de estar centralizado, claro que centralizar ajuda, né? O cara Centralizar no presidente da casa, né? Você está pensando? presidente da casa, exatamente. Ajuda que ele tenha, enfim, é mais fácil de sistematizar em relação ao executivo, de se impor. Mas não precisa andar junto, né? A gente pode ter um poder legislativo mais descentralizado e que ainda assim seja forte em relação ao poder executivo. É mais ou menos essa a perspectiva, né? E aí, por fim, eu acho que a gente precisa falar do orçamento que você colocou, né, Cláudio, que é fundamental, que foi a principal mudança de Bolsonaro foi esse shift de você dar mais valor às emendas individuais do que às coletivas, que é um problema desde 1992. Né? A gente está falando aí de anões de orçamento. Você pega o relatório da CPI, que inclusive é fantástico. Joguem no Google, pesquisem. De vez em quando eu volto lá. Tem umas diretrizes para o que deve ser o orçamento público no Brasil. Na época era muito pouco regulado o orçamento, né? Não tinha limite para emenda, enfim. E uma das diretrizes é que as emendas coletivas são muito melhores do que as individuais, né? Porque, claro, evita que você faça um uso puramente eleitoreiro dessa emenda. E essa foi a mudança que deu no governo Bolsonaro, né? A maioria, claro que você já vinha tendo uma aproximação das coletivas em relação às individuais, mas ainda assim a gente tinha mais coletivas do que individuais. Quando chega no governo Bolsonaro, as individuais passam às coletivas e a gente tem toda a questão da visibilidade, a ausência de visibilidade pública do que se chamou de orçamento secreto, né, das RP9, enfim. Mas eu acho que talvez o outro elemento que a gente precisa tratar aqui é o orçamento que vem junto com a diminuição do orçamento pro executivo, né? Então, agora o executivo não tem mais aquela parcela do orçamento que é discricionária, a maior parte já vem vinculado do orçamento, né? O grosso do orçamento não tem amarrado, muito. né? O ministro decidir, né? Tem que pagar salário, tem que pagar, enfim, o espaço físico e tudo mais. Isso vai tornando essa dimensão mais discricionária do orçamento mais para o legislativo decidir e torna menos atrativo os cargos no executivo, como eles já foram para construir governabilidade. Né? Quer dizer, Então, é uma resposta muito comprida, né? Não, a ideia é desenvolver bem a ideia. Inclusive, uma coisa que você mostra, você falou dessa questão das emendas individuais, das coletivas, tem um gráfico super interessante no seu trabalho, que você vai mostrando desde o governo Lula, né, governo a governo, como é que vão crescendo as emendas individuais vis-à-vis as emendas coletivas, né? Tem uma hora que elas ultrapassam, né, as emendas coletivas de vez. E aí o mais impressionante, sobretudo no caso do governo Bolsonaro, no caso daquelas emendas do relator, né? Que elas viram a maior fatia. E aí é o seguinte, é individual e ao mesmo tempo é anônima, em boa medida, né? Você não sabe, quer dizer, anônima do ponto de vista do controle público. Certamente Isso. Aquele parlamentar que fez a indicação para aquele recurso ser direcionado para um certo lugar, ele vai lá depois reclamar a paternidade daquela criança, né? Falou, fui eu que mandei o dinheiro para cá para fazer tal obra, né? Para fazer tal coisa. Sim, perfeito. Quem quiser se aprofundar nisso depois até, tem a tese de doutorado do Rodrigo Faria foi sobre isso, da GV, inclusive, e ele me ajudou muito com esses dados aí, e é isso, Cláudia, a gente está tendo uma mudança de como se aplica o orçamento, e nesse ponto especificamente do poder que vem de você executar o orçamento, isso está tá em processo de mudança, eu diria, sabe? E a gente tem, inclusive, o próprio STF como ator relevante nesse processo, né? Que primeiro faz um movimento, lembra daquele movimento que ele fez para barrar as emendas, mas era num momento que não tinha sequer legitimidade para aquilo, né? E aí eles dão uma resposta, o Congresso dá uma resposta
de uma certa visibilidade, mas que não é o que se esperava, né? E aí só então quando muda o governo que o STF sente que há legitimidade para julgar e de fato julga como sendo enfim, como sendo impossível que o legislativo siga fazendo desse jeito. Então você teve muitos atores incluídos nesse processo. Acho, inclusive, um ótimo tema de trabalho para quem estiver fazendo um doutorado aí. Acho que é um processo muito legal da gente olhar e pensar como se transformou esse orçamento. Mas eu fico só lembrando, Cláudio, do David Fleischer. David me orientou na monografia de Professor da graduação. UNB, aposentado Isso, agora, né? isso, aposentado. Lá no início dos anos 2000, final dos anos 90, ele já falava, a gente falava de reforma política e na época era sistema proporcional, sistema majoritário, cada hora tem uma moda de reforma política. E o David falava assim, olha, reforma política que vai mudar profundamente as relações no Brasil seria tornar o orçamento impositivo. Todo Essa ele. seria. Que é uma realidade em outros países, né? Estados Unidos mesmo, ele é todo impositivo, né? Não é Agora, tão estranho, né? não é tão estranho. Só que o Congresso americano, ele se responsabiliza muito mais pelo gasto que ele vai lá e coloca. Porque o nosso Congresso quer executar orçamento, mas não quer cortar gasto. Chega na hora de. Ele não fala de onde vem para falar para onde vai o recurso. Agora até tem, enfim, TCU tá falando que precisa ter, mas não é uma cultura nossa, né? O Congresso não vê o orçamento como algo escasso, como um recurso que se você tirar de um lugar você tem que colocar no outro. E isso é muito complicado, porque coloca o executivo sempre, inclusive um executivo. É muito curioso, a gente tem um governo, um presidente da República, em tese, de esquerda, né, que fica tentando segurar para que o orçamento público não exploda num Congresso que é muito mais à direita. Vai explicar isso fora do Brasil, né? Mas do jeito que está hoje, qualquer presidente da República teria que lidar com esse dilema e teria que cortar gastos para conseguir manter enfim, né, a economia no prumo. E porque o Congresso, de novo, não se responsabiliza. Ele escolhe fazer essa destinação de recursos, sobretudo com caráter localista, né? E aí, nesse sentido, de novo, acho que a gente pode falar um pouquinho de dependência de trajetória, que uma das, talvez a bandeira mais ampla e que, de fato, eu senti que teve colocada em prática no governo Bolsonaro tenha sido o tal do mais Brasil e menos Brasil, né? Então, esse municipalismo que vinha em tantos lugares diferentes, ou estadualismo também, se realizou no governo Bolsonaro e se mantém. Mas hoje, via né? orçamento público por meio dos congressistas. Exato. Exatamente. E com essas decisões individuais, porque você pode, inclusive, uma emenda regional costuma ser uma emenda positiva. Se você junta pessoas de partidos diferentes, de um mesmo estado, para levar uma determinada emenda, é mais difícil que isso seja feito um uso eleitoreiro, porque se veio um deputado do PT, um do PL e um do PDT, MDB, né, e levaram uma emenda para uma determinada região do Espírito Santo, é mais difícil que eles vão competir numa eleição para prefeito, cada um querendo levar crédito pela emenda que os dois fizeram, não faz tanto sentido, né? Então, eu acho que a gente tem uma maçaroca aí, Cláudio, para tentar explicar isso, mas eu acho que tem coisas que ajudam a gente a explicar, né? Que eu acho que o Lula trabalhando com um sistema institucional que acabou antes, né? E o ano passado foi um ano dele tentando. Eu até imaginei que fosse ter mais conflitos com Lira, foi menos conflituoso do que eu esperava essa relação. Poxa, Mas você está mais otimista que eu. Eu acho que é sempre tão difícil negociar com o Lira. Mas a gente não teve conflitos abertos entre o governo e o Lira. E o Lira, em alguns momentos, de fato, abraçou a pauta do governo e entrou, né? E aceitou aquilo que era mais. O governo teve que se livrar de muitos anéis para ficar com os dedos, né? Ah, sim, sem dúvida. É nisso que eu estou pensando, na realidade, né? Tá.
Mas pensando no contexto, eu acho que poderia ser muito pior se o Lira resolve, não sei, falar que realmente não negocia mais com o governo, É que o Lira né? gosta dos anéis, né? Ele gosta muito, demais, né? Ele tem uma certa fixação por joias, parece até o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Mas digamos que joias no sentido metafórico aqui, a gente está falando, né? Agora, para entender um pouco esse O processo, Bolsonaro gosta menos metafórica, né? Ele o gosta Bolsonaro é mais. menos metafórico, sobretudo se forem joias vindas das Arábias, né? Aí então nem se fala nisso, aí é um outro negócio, tudo joinha. Veja, te perguntar aqui, eu falei do teu gráfico, tem um quadro também muito interessante, né? E eu sempre coloco essas coisas aqui no vídeo para as pessoas poderem visualizar, e quem tiver no Spotify consegue ver também, porque tem vídeo. Veja, você mostra o seguinte aqui que eu achei interessante, né? Como é que essa mudança ocorre de um ano para outro até, né? Você mostra como era em 2018, ano da eleição, o Bolsonaro é eleito, portanto, ainda governo Temer, e como passa a ser em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, quando essa abdicação a que eu me referi, ou seja, o presidente, você fala, né, algo nessa linha também no teu texto, né, quando você diz que o presidente deixa de querer fazer uma coalizão, né, de liderar uma coalizão ali, então você coloca, quem conduz a sessão plenária, que é uma coisa importante, vai votar tudo ali, né? Antes eram os líderes partidários, essa coisa mais descentralizada e que você tem que fazer via acordo, né? É mais consensual. Passa a ser o presidente da mesa junto com os líderes, mais o presidente da mesa fundamentalmente. Ou seja, você aumenta a centralização e, se você me permite acrescentar a essa coisa, a discricionariedade, né? Porque, enfim, tem menos acordo aqui envolvido. Depois, falei discricionariedade, é o teu segundo ponto. Discricionariedade no sistema da votação em plenário. Não tinha. Passa a ser do presidente da mesa, né? Ele é o cara aí discricionário que vai resolver as coisas. Ele vai Escolha dos decidir se é parlamentares. remoto ou não é. E isso dá Hã? um impacto enorme. De fazer remoto, né? Pode fazer remoto. Os Aliás, ele caras tudo fez pegam o avião e votações vão para importantes casa. assim, né? E isso segue acontecendo, segundo semestre, com certeza vai ser assim. Como se Com ainda certeza. estivéssemos na pandemia, né? Ao invés de recesso branco para as eleições, ele vai começar a passar as coisas via híbrido. Eu acho isso muito problemático e muito complicado. Muito complicado. E é sempre ad hoc. Você E por que edita você um ato da considera mesa complicado? novo, Se puder só explicar? porque uma das principais ferramentas que a oposição tem, a minoria tem, não vou nem falar oposição, que a minoria tem para lidar com matérias conflituosas no plenário é a, entre aspas, teimosia, né? Então, você... não, peraí. Kit obstrução, essas O coisas? que a gente chama de kit obstrução. Esses dois tópicos estão falando dessa mudança que reduziu as possibilidades do kit obstrução. Mudanças regimentais na Câmara, né? Regimentais, exatamente. Que foi, inclusive, a principal bandeira de campanha do Lira, que era reduzir o kit obstrução. Isso não foi algo que veio do nada. Ele se propôs a isso, ele falava que as coisas estavam muito devagar, ele tem uma perspectiva muito produtivista em relação ao processo legislativo e ele reduz as possibilidades. Então, isso já é uma coisa. Regimentalmente, isso já existe. Um decisionismo, né? Isso. E aí a isso se soma essas decisões ad hoc de tá todo mundo em Brasília numa quarta-feira, ele não consegue votar o que ele queria na quarta-feira à noite, ele fala, bom, então vai ter uma sessão amanhã de manhã, híbrida, né? Quem quiser voltar para os seus estados, só vote aí no celular, né? E quando você fala só vote aí no celular, pode ser feito, inclusive, pela assessoria, né? Claro, eles têm que dar um jeito para entrar lá no programa, mas enfim, né, é uma coisa que por muito tempo foi importante, a presença em plenário, e assim, se o deputado não está muito aí para essa agenda, mas o líder dele está falando, vota assim, vai ficar até as 3 horas da manhã no plenário, entendeu? Ele vai embora para casa. E aí o kit obstrução tem essa possibilidade de você, bom, eu quero pedir contagem de quórum de novo, a cada tantos minutos você pode pedir de novo contagem de quórum, ou você pode pedir verificação de votação, né, quando vota. E aí, quando isso acontece, enfim, normalmente quem vai ficar no plenário é que está realmente preocupado com o tema, né? O cara que estava ali não muito aí, mas votando como alguém falou para ele que era melhor votar, vai embora. E é bom que seja assim, né? Eu espero que os deputados que sejam muito aguerridos e que estejam interessados numa causa específica tenham possibilidade
de colocar as suas questões. A gente precisa ter ferramentas de minoria, né, minimamente. E essas ferramentas foram muito reduzidas drasticamente, e mais do que isso, você dá o controle do sistema de votação pro presidente da mesa, né, que agora decide se a votação vai ser remota ou não vai. Claro que ele consegue antecipar o resultado de forma um pouco mais calculada, sabendo de uma forma ou de outra, isso é bem complicado, né? Quer dizer, você não tem mais o controle. Essa coisa do quórum é muito interessante, né? Porque uma das coisas, historicamente, não só no Congresso brasileiro, né, em todo tipo de parlamento, que a oposição usa para derrubar propostas, ou um grupo minoritário usa para derrubar propostas que estão correndo o risco, vamos dizer assim, de serem aprovadas, vamos ver se está todo mundo aqui em plenário no número mínimo exigido. Agora, se o cara não precisa estar em plenário, ele pode estar no estado dele, né, à beira da piscina, ou tomando um chopp na praia, e dizer que está votando pelo celular, acabou esse instrumento, ele não existe mais, você não tem mais verificação de presença. Exato. Né? Exato. Você simplesmente extingue esse instrumento pela maneira, veja, e nesse caso nem pelo regimento, você extingue pela forma como você contabiliza a presença ou não das pessoas, que é presença até dos ausentes, vamos dizer assim, né? O cara pode estar em qualquer lugar que ele está ali, né? Ainda que virtualmente, né? É realmente uma maluquice. E dá um poder discricionário, vai, aí nesse outro sentido pro presidente da casa, brutal, né? Quando convém, ele convoca assim, quando não convém, ele não faz, né? É isso. Imagina se você, presidente da República, pudesse falar assim, bom, vai ter eleições ano que vem. Aí você calcula, se as pessoas votarem pelo correio, eu tenho mais chance de me reeleger do que se as pessoas votarem presencialmente. Eu posso escolher se as votações vão ser pelo correio ou vão ser presenciais, né? Mal comparando, esse é o poder do Lira. Ele pode escolher como vai ser a votação, se ela vai ser presencial ou se ela vai ser remota. E não é porque essa é uma regra permanente, universal. Não. Ele resolve quando ele vai usar e quando ele não vai, né? Ad hoc. É muita discricionalidade. E aí vira espaço para abuso mesmo, né? Mas deixa eu voltar para o quadro, porque tem uma outra coisa interessante que você fala, e isso para mim chamou muita atenção, né? Escolha dos parlamentares que irão compor a arena deliberativa sem proporcionalidade partidária e texto. Ou seja, você mostra o seguinte, que as comissões permanentes, aquelas em que cada partido vai ter uma representação ali de acordo com o tamanho da sua bancada e, portanto, você tem um certo equilíbrio que representa a vontade do eleitor na composição do legislativo, isso passa a ser de acordo com a vontade do presidente da casa, que substitui aquela comissão na prática por um grupo de trabalho, que é um instrumento totalmente informal, em que ele resolve, sei lá, se ele quiser colocar todo mundo do mesmo partido, e ele coloca. Se ele quiser colocar ninguém de um partido que tem um monte de representantes, ele também não coloca. É isso, né? Agora, como é que pode isso? Exatamente. E assim, a gente tem uma previsão regimental para grupos de trabalho, mas a previsão regimental não entende que o papel do grupo de trabalho é fazer lei, é consolidar leis existentes. Então, sei lá, você faria um grupo de trabalho para consolidação das... como aconteceu, por exemplo, dos juristas negros. Teve um grupo de trabalho dos juristas negros que foram consolidar os projetos de lei que diziam respeito à raça na casa, né? E organizar isso de forma a pensar numa agenda legislativa. É para isso que regimentalmente existe um grupo e nem de eram trabalho. congressistas nesse caso? Tinha um congressista só e a maior parte eram de notáveis. juristas externos, exato, professores, enfim, né? Então, isso é a utilidade do grupo de trabalho, né? Não é fazer lei. O que tem acontecido é você criar um grupo de trabalho que, uma vez que o grupo de trabalho termina de decidir, já se apresenta um PL com urgência e já leva a plenário. Ou seja, né, ele substituiu a atuação da comissão, com a diferença que o grupo de trabalho não tem nenhum critério para formação, como você muito bem colocou. Então, como aconteceu, por exemplo, no grupo de trabalho do semipresidencialismo, né, que você andava no plenário, a maior parte dos parlamentares era contra o semipresidencialismo, mas o Lira escolheu todos os meia dúzia que se diziam mais simpáticos ao tema, botou num grupo de trabalho, né? Quer dizer, o espaço uma maioria do parlamento artificial. para confrontar o contraditório. Não houve nenhum confronto de contraditório, né? Todo mundo concordava. Claro que depois houve as audiências públicas, é muito difícil você achar
alguém, um expert que seja um defensor muito efusivo do semipresencialismo, enfim, né? E aí as coisas se processam, mas de toda forma foi assim que se formou o grupo de trabalho, assim também o da reforma política, né? Sem texto, o da reforma política, depois que saiu o texto, em 2 dias ele estava no plenário. Né? Ficou trabalhando com aquele PowerPoint que não dizia nada. Então, assim, é mais um problema de visibilidade pública, porque não tem tempo para a coisa vir para o debate público. Né? A gente tentava debater os temas dessa reforma política no passado, no seminário da FGV, não tinha como, porque tinha coisa que não dava para entender daquele PowerPoint. Né? Quando você não tem o texto, o problema é o texto, né? É o detalhe. O diabo está ali, Sim. o diabo não está no geral. E a lei é sempre um texto. E é o que está no texto que vai vigorar, né, depois. Exatamente, não é o PowerPoint, né? Lei por PowerPoint não rola, né? Então, eu acho que o grupo de trabalho tem ele dá muito, muito poder ao presidente, muita discricionariedade, fica o tempo todo mundo atrás do presidente, porque quer participar dessas arenas temporárias que se tornam as mais relevantes, né? E ele vai escolher aqueles que estão mais próximos a ele, né? Claro, se for uma comissão temporária, nesse caso, ele precisa respeitar a proporcionalidade. Mas até isso, você sabe que é informal? Formalmente, a proporcionalidade é dos blocos. E o bloco é formado no início da legislatura. Os blocos mudam loucamente, né? Dá 3 meses de a cada ano, pelo menos, né? Mas até dá 3 mais, meses né? já mudou, muda direto. Estão sempre saindo e entrando dos blocos, mas a proporcionalidade, em tese, formal, de formação das comissões, tanto permanentes quanto temporárias, é a proporcionalidade do bloco do início da legislatura. Nessa legislatura, lembra qual era o bloco no início? Sim, quer dizer, aquela do primeiro dia de mandato, né? Era um blocão de todos os partidos, só ficou de fora o PSOL e o Novo. Então, assim, formalmente, também tem muito pouca proporcionalidade, mas isso foi uma coisa que, por acordo de cavalheiros, sempre se respeitou a proporcionalidade partidária, como você colocou. Né? Então, a regra informal sempre funcionou muito bem. Para grupos de trabalho, não está se obedecendo a isso, não. Né? É mesmo. Nem cavalheirismo tem mais. Não, até o cavalheirismo acabou. Quer dizer, isso talvez seja uma marca, né, dessa gestão do Lira. Em comparação ao que foi, por exemplo, a gestão Maia, ou, né, talvez mais parecida com a do Lira em alguns aspectos, o que foi a do Eduardo Cunha lá atrás, né? A do Eduardo Cunha. Mas mesmo assim, me parece que o Lira vai muito mais longe nisso, né? Muito, muito. Nessa discricionariedade, nessa decisão sobre se os parlamentares vão ou não vão estar na sessão, se vai ou não vai ser presencial. A mudança, e aí a gente tem uma mudança que é realmente institucional, que é quando ele tem a possibilidade de escolher o que vai ser formada a comissão temporária. Isso não tinha no regimento, né? Com mais de 30 anos, isso nunca teve no regimento. Até tinha um uso estratégico, porque você falava que os projetos que versarem sobre temas que seria direcionado a mais do que 3 comissões de mérito, tem que se formar uma comissão especial. Então, se dava um jeito de dar uma guaribada ali no projeto, para ele parecer que tem muito mérito diferente, e aí, como o despacho inicial é da mesa, tá bom, vai, forma uma comissão especial. Mas, pelo menos, tinha que dar uma disfarçada nessa discussão. Agora, nem mais isso, né? Agora, se o projeto for importante, você pode formar uma comissão especial. Ora, se o projeto é importante, para mim é mais um motivo para você passar por várias comissões permanentes. Para aumentar a deliberação sobre ele, né? O escrutínio a que ele vai ser submetido. É isso. Você ter mais olhares, inclusive técnicos, porque quando você está falando da comissão, você está falando também dos servidores técnicos e especialistas temáticos que vão lidar com essas questões. Você não está falando só dos parlamentares, né? E isso engrandece, do ponto de vista técnico, a decisão que é tomada. Inclusive, eu estou falando dos seus quadros porque eu gostei do seu artigo demais, e o outro quadro que eu achei interessante, uma tabela, na realidade, nesse não é um quadro, é quando você compara o número de grupos de trabalho por legislatura, e é impressionante, né? Porque você tem, no Lula 1, 3, no Lula 2, 4, aí sobe no governo Dilma, de novo, talvez um sintoma daquela coisa de governo fraco, né? Congresso ocupa espaço, não é?
Então Isso. sobe para 13 no Dilma Temer, talvez por causa do Temer, cai um pouquinho só, para 12. Mas no governo Bolsonaro vai para 23, dobra, em relação a uma coisa que já era o pico. Se a gente comparar com o governo Lula, você está falando, na realidade, de uma, enfim, multiplicação por 6. E é uma legislatura que por mais de um ano não teve nenhuma outra casa funcionando, né? Então talvez se não tivesse tido a pandemia fosse ter muito mais. Sim, sim. Nossa, é uma loucura. Quer dizer, você, na realidade, esvazia uma estrutura institucional da casa em nome de uma estrutura informal, cuja Isso. composição é feita de acordo com a veneta do presidente da Câmara naquele dia que ele levantou da cama com mau humor, se for o caso. Quer dizer, é totalmente assim, de acordo com a sua vontade, né? É pouco institucional, né? Parece que a gente vai desinstitucionalizando no sentido mais Bowlby, né? Literatura bem velha, mas é, a gente tem que sempre trabalhar, quando a gente está falando dos espaços dentro do Congresso, com os recursos escassos, né? A gente tem o mesmo número de parlamentares, a gente tem o mesmo número até de salas. Tem uma questão de reserva de sala, porque hoje a gente tem tanta comissão Que não funcionando ao cabe. mesmo tempo que não cabe mais naquele corredor das comissões, né? Quer dizer, são 3 manhãs que você tem para ter todas as reuniões de todos os grupos de trabalho, comissões permanentes, comissões temporárias, comissões especiais de PECs, né? Então, se você está multiplicando essas outras comissões, você está esvaziando as comissões permanentes necessariamente, né? E isso a gente tem que entender o que significa a gente dar essa importância para um espaço ad hoc em detrimento de um espaço que já vinha institucionalizado, inclusive com redes de políticas públicas consolidadas. Quando você fala de grupos de advocacy, lobby, enfim, todo mundo que para estar ali participando do processo decisório, eles querem olhar com um olhar temático. Então, quem mexe com o meio ambiente vai acompanhar a comissão de meio ambiente. Quem mexe com educação está olhando para a comissão de educação, né? Se as coisas estão sendo processadas na comissão, outra comissão que teve nessa legislatura foi a comissão externa de acompanhamento do MEC. Né? Por que isso não pode ser uma subcomissão dentro da comissão de educação, entendeu? Que é uma comissão institucionalizada. São vários processos que vão... e o aumento brutal do número de comissões também, né? Que foi uma multiplicação tardia em relação aos ministérios, né? Aquela multiplicação de ministérios que aconteceu nas legislaturas anteriores, agora aconteceu com as comissões. E você tem comissões time B, que eu brinco, né? Que você pode ser da comissão time A e da time B, porque O que significa isso na prática? Porque regimentalmente tem algumas comissões que você só pode participar. Tipo assim, você não pode participar da comissão de educação e da comissão de saúde ao mesmo tempo. Você só pode ser titular de uma e suplente de outra. Mas a comissão da mulher, a comissão do idoso, a comissão dos indígenas, essas comissões você pode participar da saúde e dessas também. Né? Você criou uma categoria de comissão que eu fico na dúvida. O major e o minor. Exato. Mas tem algumas que só podem ser minor. Você não pode fazer major em comissão da mulher, entendeu? Major tem que ser só as maiores. Então, eu fico na dúvida se isso facilita para essas questões, inclusive para essas pautas, ou se só torna elas questões pontuais que são, enfim, né, como comissão de mulher que se reúne 11h30 da manhã, com todo mundo querendo acabar logo para poder almoçar, né? Sei. Que maluquice. Agora, uma coisa que você também observa no seu capítulo, que eu achei muito interessante, né? E isso, enfim, eu já tinha ouvido algum comentário a esse respeito, mas acho que você coloca isso de maneira muito mais clara, que o presidente da Câmara, ele parece estar substituindo, em termos práticos, os líderes partidários, né? Os líderes partidários eram aqueles que, digamos, organizavam suas bancadas e, consequentemente, disciplinavam suas bancadas, assegurando que elas votassem de forma coesa. Agora, se ele esvazia os líderes, porque as indicações que eles fazem para as comissões são inócuas na medida em que o que passa a interessar são, ora, as comissões temáticas, as comissões provisórias, né, aquelas que são montadas ali ad hoc, ora, os grupos de trabalho, né? Enfim, ele tem o controle sobre o relator do orçamento.
que aí vai também agraciar os parlamentares de acordo com a boa vontade que esses parlamentares demonstrarem, não para seus líderes partidários, mas para com o presidente da Câmara. Então, passa a ser uma situação em que é com esse sujeito, o presidente da casa, né, imagino que no Senado talvez não seja tão assim, porque o Senado você tem cachorros maiores, né, ali a serem domados e na Câmara nem tanto, mas é com esse sujeito que o executivo vai ter que negociar a sua pauta e não mais com as bancadas de partidos. Então mesmo aquela situação de você abrir espaço no governo para os partidos ocuparem ministérios, por exemplo, isso parece perder importância diante dessa intermediação. E aí você, na realidade, começa a abrir espaço no governo para a ocupação de cargos pelo presidente da casa também, né? Perfeito. Sim. Agora, diante disso, os líderes partidários não se rebelam contra esse tipo de situação? Então, isso é uma ótima pergunta, Cláudio. Isso é uma ótima pergunta. Quando a gente estava trabalhando esses temas e discutindo isso no grupo de pesquisa, era sempre esse o puzzle que a gente chegava, né? E a sensação que a gente tinha é que existia uma satisfação dos líderes partidários das bancadas dos partidos em relação a essa transferência regional mais aguçada, né? E os líderes partidários ficam menos sobrecarregados de ter que buscar também recursos regionais para suas bancadas. E talvez por isso não se rebelassem contra essa perda de prerrogativas, né? Mas eles perdem poder, né? Eles perdem poder. Perdem poder, mas também perdem a necessidade de ter que se justificar para suas bancadas. Você tem quem você culpar, né? Olha, são líderes preguiçosos, a gente pode dizer assim. Quem não levou o recurso, eu não consegui fazer o líder, sei lá, você não conseguiu construir a ponte que você queria, não foi por minha causa, foi por causa do presidente da mesa, né? Vai falar com ele, tenta conseguir com ele. Só que como ele concentra muito poder também, e você tem essa dispersão, é muito mais difícil ele ser pressionado do que, digamos, pela sua bancada específica, né? Como seria um líder partidário. Exatamente. Aliás, eu falei preguiçoso, mas parece muito mais um líder covarde, né? Ele abre mão de poder em troca de uma... Não estou fazendo um julgamento moral, estou tentando entender a lógica do comportamento dele, né? Ele quer fugir de qualquer tipo de problema o tempo inteiro. Sim. Mesmo que para isso ele se torne um líder, num certo sentido, irrelevante como líder, né? Pelo menos em algum grau, perde relevância, vai. Não é irrelevante, mas é menos relevante do que teria sido em outra situação, ou do que era, né, na situação anterior. E é interessante a gente lembrar também que esses líderes partidários legislativos são diferentes daquelas cabeças de partido que lidam com os recursos e tal, que antigamente a gente chamava de cacique partidário, que hoje eu aprendi que não pode mais falar cacique, que não faz o menor sentido. Correto. Não é só por isso, é porque a liderança do cacique ela é muito horizontal. Sim. Quando a gente fala em cacique, a gente pensa uma coisa totalmente vertical e não é verdade, isso. Faz todo Foi sentido. o que eu aprendi com o indígena. Mas que se chamava de cacique, né? Que são esses líderes locais que ficam com os principais recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral. Muitas vezes essas pessoas sequer têm cargo, né? E mesmo que tenham, eles não ficam lidando com essas questões de dia a dia de legislativo. Né? Muitos desses entendem as questões do legislativo, inclusive como questões menores, né? Estão mais preocupados com a gestão do recurso do partido, em olhar para o partido como empresa mesmo e ficar lá de CEO, sobretudo esses partidos que têm menos orientação programática, né, Cláudia? A gente tem vários partidos com esse caráter também, né? A gente vai sair agora pela Cadernos, lá da Federal da Bahia, um artigo meu com a Lara Mesquita e com aqui Bruno da GV Bolognese, de São Paulo. Que a gente tentou conceituar Centrão. Pô, isso aí é uma coisa que há muitos anos se tenta. Então, vai ser só mais uma tentativa, mas a gente foi um trabalho divertido de fazer. E a gente Eu gosto de chamar, só para te falar, de partidos de adesão. Partidos de adesão, tá. É interessante, porque o nosso dilema é sempre entre ser uma coisa completamente não programática e ser conservador. Eu acho que a maior crise está aí, né? Quer dizer, não é programático, mas
tem uma quedinha para o conservadorismo, Mas né? é o Arenão, tem gente que chama de Arenão, né? Até O hoje. Toledo, o Zé Roberto Toledo chama de Arenão. É. E, mas a gente mexeu um pouco com esses dados e, quer dizer, a gente tem partidos que tem muito pouca preocupação, inclusive de indicar voto, que libera bancada direto, né? Quer dizer, esse partido está preocupado que se ele tem pouca orientação programática, por que ele quer alocar os membros em comissões temáticas talvez não, né? Talvez isso não seja poder para eles não façam A não essa ser que isso leitura. aumentasse o poder de barganha dele para obter recursos para o partido enfim, para o coletivo do partido, mesmo que não sejam preocupações de ordem programática, né? Isso, é. Aí você precisa ter, inclusive, membros do partido que tenham interesse programático. É verdade. Recurso para quê? Bem, pode ser o recurso do PORC, né? O recurso que você. Meramente alocativo, né? Você bota lá na sua base eleitoral para render em votos ou render em financiamento de campanha também. Exato. Futuro, Esse né? segue lá com os cabeças do partido. Esse tem ainda. Mas o recurso interno do legislativo, para quem que esse recurso é valioso, né? Vai variar de acordo com a estratégia que o parlamentar tem, né? Eu tenho essa sensação que tem parlamentares que têm uma atuação muito mais interna no legislativo e outros que têm uma atuação na base deixam muito pouco. A atuação parlamentar deixa muito a desejar, né? Interessante, né? Agora, eu ainda fico intrigado em como esses caras abrem mão de poder dessa maneira, né? Porque, de qualquer forma, Não, eu né? também fico. Pode dar trabalho, pode ter. Puxa vida, mas não é possível que você. Político geralmente ambiciona poder, né? Não, eu concordo Se com você. nutre disso. A gente está falando de sujeitos. Tudo bem, ele pode olhar para dentro do partido, sobretudo partidos, né? Acho que isso é importante. Que são partidos com recursos significativos oriundos do fundo partidário e do fundo eleitoral, né? Então, quando você fala que ele é um CEO da máquina, pensando um pouco ao estilo Bivar, Luciano Bivar, o mais incendiário dos políticos Pega fogo brasileiros, cabaré. né? Pega fogo cabaré. É um homem que é fogo esse aí. Mas ele, enfim, a vida inteira dele, mesmo quando ele tinha um partido nanico, né? A vida dele era gerir os recursos do partido. Quando o partido virou um mastodonte com muito dinheiro, continuou querendo ser isso, só que com muito mais recursos, aí deu no que deu, né? Na briga que ele arranjou primeiro com o Bolsonaro, né? Embora brigar com o Bolsonaro, no caso dele, acho que nem dá para dizer que isso vinha tanto da responsabilidade dele, mas agora no União Brasil, né? Semineto. Eu acho que isso é um puzzle, Cláudio, mas eu acho que a melhor explicação que a gente tem para os partidos terem, para os líderes partidários terem tolerado isso, é realmente esse fator externo que fez isso acontecer, que foi a pandemia. Centralizou, não teve jeito. A maior parte dessas mudanças começou por conta dessa centralização que veio do processo híbrido. E aí você tem um agente externo que causa uma mudança, e a partir disso é uma dependência da trajetória, né? Ou seja, aquilo que foi construído ali cria um encapsulamento do que pode vir depois, né? Isso. Pode ser que eles retomem essa? Pode. Eu não estou falando que essa mudança é assim, agora o presidente da mesa vai ser, daqui em diante vai ser assim. Não, né? Mas se eles quiserem retomar essas prerrogativas que eram deles e que passaram para o presidente da mesa, vai ser um novo processo de mudança. O status quo não é mais pró-líderes, o status quo é pró-presidente, né? Da e aí Câmara. pode ser da Câmara. Não o presidente da República, que fique claro, né? De quem a gente está falando. Né? Muito obrigada. Eu sou muito, muito Congresso. Eu falo presidente, eu já penso que o presidente da República, na verdade, vai ficar ali tendo que negociar com o presidente da Câmara, né? Com o presidente da Câmara. Essa figura, o speaker, né, da casa, de repente ele ganha uma proeminência política no cenário nacional muito maior do que a sua própria relevância eleitoral, né? Isso, perfeito. Não, isso aí ainda. Isso é um clássico, né? Pessoas que têm muita relevância no legislativo e que têm pouca relevância eleitoral. Bom, a gente pode falar, inclusive, do Rodrigo Maia. E do Michel Temer, que quase não se elegeu deputado Perfeito. E foi 3 vezes presidente da Câmara. Perfeito, exatamente. Até, então, é disso que eu falo, que tem uma estratégia mais voltada para a base ou mais voltada para o legislativo em si, né? Quer dizer, para ele ter atuação legislativa, ele precisa ter o mandato, mas para você
tendo mandato, você não precisa ter atuação legislativa, né? Sim. Então, talvez o grosso tenha muito mais preocupação com a base e poucos recursos. Isso, inclusive, é uma briga que eu tenho há algum tempo com a Câmara, que eu quero saber qual que é a parte do gabinete do sujeito que está na base ou que está ou que está em Brasília, mas a gente não tem essa informação, né? A gente tem uma informação muito clara sobre qual é o salário, quantas pessoas tem no gabinete, mas eu não sei se está em Brasília ou se está lá. Seria ótimo para a gente conseguir fazer o desenho dessas estratégias dos parlamentares, mas quem sabe um dia a gente chega nessa transparência pública, né? Agora, só uma coisa, você falou do Rodrigo Maia, né? Para comparar com esses caras que têm mais importância política nacional do que voto. Agora, o Rodrigo Maia, de qualquer maneira, me corrija se você achar que eu estou errado, ele jogava muito mais um jogo institucional da Câmara, do Legislativo como uma estrutura institucional, Total. é, do que o faz o Lira, né? Tudo bem que no seu último mandato na presidência da Câmara, lidando com o governo como era o governo Bolsonaro, governo de Uhum. conflito. É bom lembrar que antes do Supremo Tribunal Federal virar o inimigo predileto do bolsonarismo, o Congresso também era muito atacado, inclusive Sim, na figura do Rodrigo Maia, né? Talvez porque sim. justamente tinha essa postura mais institucional e não de virar presidente e falar, fazer o que você quiser, desde que você deixe a gente fazer aquilo que a gente quer também, né? Parece que tinha uma postura de liderar o legislativo como uma instituição mais coletiva e menos essa coisa na mão de certos indivíduos ali com grande capacidade de fazer arbitrariedades, né, na condução do sistema político. Perfeito, eu concordo muito com você. E concordo, assim, que inclusive, ele não tinha os recursos que Lira passou a ter, e ainda assim era uma liderança muito fundamental, né? Porque era uma liderança negociada, né? Fazia, enfim, os parlamentares se sentiam representados e tinham e se sentiam ouvidos na forma como o Rodrigo Maia atuava, ainda que ele tivesse uma relevância maior do que os anteriores, porque a gente já tinha o governo Bolsonaro que abria mão desse poder de agência e de agenda e de iniciativa no legislativo, então já centralizou não, já empoderou muito o presidente da mesa, mas você não tinha os recursos que Lira tem, né? Enfim, de atuação em plenário, que reduziu o kit de obstrução, em relação às comissões que a gente falava agora, em relação ao orçamento, porque mudou, né? Então tinha um comportamento mais institucional e mais colaborativo e legítimo, por assim dizer. Né? Ele recebia todos, enfim, tinha um perfil muito acessível em relação aos deputados mas de todo modo teve pouco respaldo partidário no final, né? Talvez tenha Sim. havido um erro estratégico ali na fusão com a União Brasil, enfim, teve todo aquele conflito. E não obstante, a gente tem que ainda decifrar, acho que mais essa esfinge do Lira, né? Porque ele é um sujeito, enfim, é o presidente da Câmara eleito com a maior votação da história. Ou seja, algo ele faz que também, se não agrada seus pares, eu acho que deve agradar em alguma medida, né? Não é só temor, né? Ele é amado e não só temido, para pensar na dicotomia maquiaveliana, né? De alguma forma isso funciona realmente para além desse desempoderamento que a gente vê em relação aos líderes partidários, né? Em relação talvez até os parlamentares individuais, não sei. Enfim, acho que a gente ainda precisa avançar mais no conhecimento disso e entender como esse sujeito é tão, não só poderoso, mas popular entre os seus liderados ali, né? Isso, Perfeito. ainda a meu ver, ainda é uma questão que não está completamente decifrada. Eu acho que a gente vai conseguir fazer essa interpretação só depois que ele sair da presidência. Uhum. Porque esse último ano dele como pato manco, eu acho que tem bastante coisa para acontecer ainda, e ele tem as perspectivas dele que eu não sei se vão ser cumpridas, né? E como que vai ficar a relação dele com o governo, uma vez que quer dizer, né? O que Lira quer depois disso, né? Depois da presidência da mesa? Esse é o dilema, acho que de todo presidente da mesa da Câmara, né? Para onde vai depois? Tem muita chance de cair, né? E pouco espaço para subir. E não sei, tá? Subir eleitoralmente se ele fosse para o Senado. No estado dele é bem complicado ele pegar uma vaga, pelo menos nas próximas eleições. O que ele pode conseguir do governo?
né? No Senado, o Davi Pode Alcolumbre almejar. se saiu bem, né? Quando saiu da presidência da Câmara. Virou um poderosíssimo presidente de CCJ. Mas será que Isso ele consegue uma coisa parecida na Câmara, né? não é o suficiente. Não é o suficiente. Você acha que o Lira vai se contentar com a presidência da CCJ? De jeito nenhum. Isso é coisa para Caroline de Tony. Meu Deus. Deus. Ai, quem Ai, diria? ai. Muito bem. Graziela, muito bom essa conversa, muito boa mesmo. Quero te agradecer, mas eu quero te devolver a palavra antes da gente concluir aqui para você, se ainda tiver um ponto que nós, porventura, não tenhamos abordado, você possa ainda trazer, se alguma coisa que a gente tenha esquecido. E também, claro, né, para você depois, na sequência, fazer a sua amarração final. Por favor. Eu queria reforçar essa questão do produtivismo legislativo, né? E da gente falar mais sobre boas decisões em detrimento de decisões rápidas. Né? Ultimamente, eu tenho visto muitos debates sobre como que a gente avalia um bom parlamentar ou um bom legislativo, e muita gente tem essa perspectiva da fábrica de salsicha, sabe? Parece que se o legislativo produzisse 50 leis por semana, 100 leis, vamos botar uma meta do número de leis, seria ótimo. E a sensação que eu tenho é que isso prejudica muito o tipo de trabalho que se espera de um legislativo numa democracia, né? A gente quer boas decisões, a gente não quer decisões necessariamente rápidas, né? Muitas vezes uma proposta ficar em tramitação 10 anos não significa que ela ficou encostada há 10 anos, mas que é um processo decisório que é duro, que é difícil e que precisa ouvir muitas pessoas. Né? Tá aí a tese de doutorado da Sueli Araújo sobre o Código Florestal, falando desse processo decisório, vai muito nesse ponto. Né? Essa semana também participei de uma outra tese de doutorado que falou sobre o processo de esgoto e água no Brasil, do Demerval. Falar sobre processos decisórios e valorizar bons processos decisórios é algo que a gente precisa fazer mais do que pensar em produtivismo. Né? E o produtivismo ele pode ser pode ser pior para a democracia do que essa perspectiva, que também é um pouco falaciosa, de que deputado não trabalha, que está tudo na gaveta, enfim. Né? Talvez seja melhor não mudar uma lei do que mudar mal uma lei. Né? Que Pode depois ficar vai ser aprovando coisas irrelevantes, né? Irrelevantes, ou às vezes até relevantes. Acho que é pior ainda Nocivas, quando ela é irrelevante, né? E a Nocivas. decisão é ruim. Né? Olha para a reforma política, Cláudia, as mudanças que a gente fez, né? Criar uma regra que é insolúvel e que aí o judiciário tem que decidir quem vai tomar posse ou não vai tomar posse. Sim. Né? Porque chega na terceira etapa, olha só. E aí depois o pessoal fica bravo com o judiciário. Exato. Aí você fica bravo, mas quem convidou o judiciário para essa brincadeira foi o legislativo quando tomou uma decisão atabalhoada. Né? Então, assim, conclamar um pouco as pessoas a ficarem menos centradas nesse produtivismo e pensarem um pouco mais sobre a qualidade da decisão. Eu acho que isso ia melhorar muito a nossa democracia, inclusive. Ótimo. Graziela, de novo, muito obrigado pela ótima conversa. Enfim, quero aqui não só agradecer a Graziela, mas quero também concluir, como sempre faço aqui no fechamento, agradecendo a todas e a todos que têm acompanhado Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, lembrando que ele está disponível em mais de 20 plataformas de áudio, né? E no Spotify, para quem assim preferir também ou quiser em algum momento com vídeo, né? Dá para assistir o vídeo também no Spotify, é um videocast desse ponto de vista. E claro, também agradecer a todo mundo e convidar quem ainda não estiver nesse grupo, todo mundo que tem cooperado com o Fora da Política Não Há Salvação por meio de algum tipo de apoio. Pode ser o mais simples ali, que é aquele botãozinho valeu demais, que está embaixo ali do vídeo no YouTube, tem um coraçãozinho, permite uma contribuição pontual por intermédio do Google Pay, seja também por intermédio do Google Pay, se tornando membro do canal, né, fazendo uma inscrição no canal do Clube dos Canais do YouTube, e aí permite também uma contribuição aí periódica do valor que a pessoa achar que deve, e dá a esses que estiverem nessa condição um acesso sempre antecipado ao vídeo, antes mesmo do vídeo entrar no ar no sábado às 0h, ele já fica lá disponível para quem for membro do canal. Também ainda, para quem optar por esse outro caminho, fazendo uma assinatura simbólica do canal no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, ou ainda, finalmente, para quem opta pelo caminho mais usual hoje em dia, fazendo um Pix,
né? E o Pix do Fora da Política Não Há Salvação é o e-mail de contato do canal, que é contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Também quem quiser escrever pode usar esse e-mail, contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Bem, então, sendo assim, eu quero finalizar aqui agradecendo mais uma vez, me despedindo da Graziella e me despedindo de todo mundo. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.